Meu querido filho, minha querida filha, você sabe por que está assistindo a este vídeo exatamente agora? Você acha que foi coincidência? Você realmente acredita que foi o acaso que trouxe você até aqui neste momento? Deixe eu te dizer algo que vai fazer seu coração acelerar. Não existe coincidência no meu universo. Cada segundo da sua vida foi cuidadosamente planejado por mim. E este momento, este exato instante em que seus olhos estão fixos nesta tela, foi preparado há muito tempo atrás. Eu te escolhi, sim, você mesmo. Entre bilhões de pessoas neste planeta, eu coloquei meu dedo sobre sua cabeça e disse: este é meu escolhido, esta é minha escolhida. Você está cansado? Você olha no espelho e vê as marcas do tempo pesando sobre seu rosto. Você sente suas forças diminuindo a cada dia que passa? Você tem medo do futuro, medo de envelhecer, medo de perder sua vitalidade, sua saúde, sua alegria? Eu vejo tudo isso. Eu vejo cada lágrima que você derramou sozinho no seu quarto. Eu ouvi cada oração silenciosa que você fez enquanto todos dormiam. Eu senti cada vez que você olhou para o céu pedindo um milagre, uma segunda chance, uma renovação. E sabe o que eu fiz? Eu preparei algo tão extraordinário, tão poderoso, tão transformador para você, que os anjos do céu se curvaram em reverência quando eu anunciei minha decisão. Hoje, neste dia que você nunca vai esquecer pelo resto da sua vida, eu vim até você com uma promessa que vai mudar tudo. Eu vou te dar 25 anos de volta. Isso mesmo que você ouviu. 25 anos de juventude, de vigor, de energia, de vida. Mas atenção, meu filho, minha filha, porque existe algo crucial que você precisa entender agora mesmo. Esta não é uma brincadeira. Esta não é uma mensagem comum. Esta é uma oferta divina que tem prazo de validade. Se você hesitar por apenas 10 segundos, se você duvidar, se você deixar o inimigo plantar sementes de incredulidade no seu coração, você vai perder a oportunidade mais importante da sua existência. Eu sei que parece impossível. Eu sei que sua mente racional está tentando processar o que você acabou de ouvir. Mas eu te pergunto, quando foi que eu prometi algo e não cumpri? Quando foi que eu falhei com aqueles que confiaram em mim? Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar no céu, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, que transformou água em vinho. Para mim, devolver 25 anos de juventude a você é mais simples do que fazer uma folha cair de uma árvore. O problema não é o meu poder, meu filho, minha filha. O problema é a sua fé. O problema é você acreditar ou não que eu posso e vou fazer isso por você hoje. Neste vídeo, eu vou revelar verdades que foram escondidas desde a fundação do mundo. Eu vou mostrar por que você foi escolhido, o que você precisa fazer para receber esta bênção extraordinária e o que vai acontecer se você ignorar meu chamado. Cada palavra que você vai ouvir a partir de agora foi escrita por mim especialmente para você. Não para seu vizinho, não para seu amigo, não para um desconhecido na rua. Para você. E no final deste vídeo, você terá que fazer uma escolha que definirá o restante da sua jornada nesta terra. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu querido filho, minha querida filha, deixe eu te contar como funciona a escolha divina. Quando eu olho para a humanidade, eu não vejo apenas corpos físicos andando de um lado para o outro. Eu vejo corações, eu vejo almas, eu vejo cada lágrima guardada, cada sonho destruído, cada esperança que ainda resiste contra todas as probabilidades. E sabe o que mais eu vejo? Eu vejo aqueles que são dignos de receber minhas bênçãos mais extraordinárias. Você foi marcado por mim desde antes de nascer. Quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu já sabia que este dia chegaria. Eu já sabia que você precisaria de uma renovação sobrenatural, de um milagre que desafiasse todas as leis da natureza. Mas por que agora? Por que hoje?
Porque justamente neste momento da sua vida, deixa eu te explicar algo sobre o meu timing divino, que vai fazer você entender a urgência desta mensagem. Existe uma janela de oportunidade que se abre em determinados momentos da vida de uma pessoa. É como se o céu se abrisse e uma luz divina iluminasse aquele indivíduo específico. Quando essa janela está aberta, tudo é possível. Milagres acontecem. Curas instantâneas se manifestam. Renovações sobrenaturais transformam completamente a vida de alguém. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Ela se fecha. E quando se fecha, pode levar anos, décadas, ou até mesmo nunca mais se abrir novamente. A sua janela está aberta agora, neste exato momento. Enquanto você lê estas palavras, enquanto seu coração bate no seu peito, enquanto seus pulmões respiram o ar que eu criei, sua janela de oportunidade divina está escancarada. Os anjos estão posicionados ao seu redor, esperando minha ordem para libertar sobre você uma avalanche de juventude, vigor, saúde e energia. Mas eu preciso que você entenda algo crucial. Esta janela começa a se fechar em 10 segundos após você receber esta mensagem. Cada segundo que você hesita, cada momento que você duvida, é um segundo a menos de oportunidade. E quando o 10º segundo passar, se você não tiver tomado sua decisão, se você não tiver aberto seu coração completamente para receber o que eu preparei, a janela se fecha e você terá perdido a chance mais importante da sua vida. Você pode estar se perguntando, mas por que essa urgência? Por que eu não posso pensar com calma? Consultar outras pessoas, esperar o momento certo? Meu filho, minha filha, deixe eu te dizer algo sobre como o inimigo trabalha. O diabo não precisa fazer você negar minhas promessas diretamente. Ele é mais esperto que isso. Tudo o que ele precisa fazer é fazer você hesitar, fazer você pensar demais, fazer você racionalizar e analisar até que a oportunidade passe. Quantas vezes na sua vida você deixou bênçãos escaparem porque ficou em cima do muro? Quantas vezes você perdeu oportunidades porque quis pensar melhor sobre elas? Eu te digo a verdade, a hesitação é a arma favorita do inimigo contra os meus escolhidos. Quando eu escolho alguém para receber uma bênção extraordinária, eu não escolho baseado em mérito humano. Eu não escolho porque a pessoa é perfeita ou porque nunca pecou. Se fosse assim, ninguém seria escolhido, porque todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Eu escolho baseado no coração. Eu escolho aqueles que, apesar de todas as quedas, continuam se levantando. Eu escolho aqueles que, mesmo com dúvidas, ainda sussurram meu nome na escuridão. Eu escolho aqueles que estão desesperados o suficiente para acreditar que eu posso fazer o impossível. E você, meu filho, minha filha, você tem esse coração, você tem essa fé, mesmo que ela seja do tamanho de uma semente de mostarda. E eu vou usar essa pequena fé para realizar em você algo tão grandioso que as pessoas ao seu redor vão ficar boquiabertas. Mas vamos falar especificamente sobre o que significa ficar 25 anos mais jovem. Isso não é uma promessa vazia ou simbólica. Isso não é uma metáfora espiritual bonita. Estou falando de uma transformação física, mental, emocional e espiritual real e tangível. Imagine acordar amanhã e olhar no espelho para ver seu rosto com 25 anos a menos. As rugas que marcavam sua testa simplesmente desaparecidas. Os cabelos grisalhos voltando à cor original. A pele flácida, recuperando sua firmeza e elasticidade. Os olhos brilhando com a mesma intensidade de quando você tinha 20, 30 anos. Isso é real. Isso é possível. Isso vai acontecer com você se você decidir, neste momento, aceitar minha oferta sem hesitação. Mas a renovação não para na aparência física. Imagine sentir nas suas pernas a mesma força de quando você era jovem. Imagine subir escadas sem cansar, carregar peso sem dor nas costas, acordar sem aquela rigidez matinal
que te persegue há anos. Imagine ter a energia para brincar com seus netos, para viajar, para dançar, para fazer todas aquelas coisas que você desistiu porque seu corpo simplesmente não aguentava mais. Eu vou devolver tudo isso a você. Cada célula do seu corpo vai ser renovada. Seu DNA vai ser reescrito pela minha palavra criadora. Os telômeros das suas células, que encurtam com o envelhecimento, vão ser restaurados sobrenaturalmente. A ciência não consegue explicar o que eu estou prestes a fazer em você. E a renovação mental? Você tem percebido como sua memória não é mais a mesma? Como você esquece nomes, datas, compromissos? Como você, às vezes, se sente confuso ou lento para processar informações? Tudo isso vai mudar. Sua mente vai funcionar com a mesma clareza e agilidade de quando você estava no auge da sua juventude. As conexões neurais que se deterioraram com o tempo vão ser restauradas. Você vai se lembrar de coisas que esqueceu há décadas. Sua capacidade de aprendizado vai se multiplicar. Sua criatividade vai explodir. É como se eu estivesse apagando 25 anos de desgaste cerebral e devolvendo a você um cérebro novo em folha. Emocionalmente, quantas feridas você carrega? Quantas decepções, traumas, mágoas acumuladas ao longo dos anos? O peso emocional do tempo é tão real quanto o físico. Você pode não ter rugas visíveis no rosto, mas tem cicatrizes invisíveis na alma. E eu vou curar todas elas. Vou tirar o peso que você carrega nos ombros. Vou restaurar sua alegria, sua paz, seu entusiasmo pela vida. Você vai sentir aquela leveza que sentiu quando era jovem e o mundo inteiro parecia estar cheio de possibilidades. As depressões, as ansiedades, os medos que te acompanham há tanto tempo vão ser arrancados pela raiz e substituídos por esperança, confiança e alegria sobrenatural. Espiritualmente, esta renovação vai te colocar num nível de intimidade comigo que você nunca experimentou antes. Sua sensibilidade ao meu espírito vai aumentar exponencialmente. Você vai me ouvir com mais clareza. Vai sentir minha presença de forma mais intensa. Suas orações vão ser mais poderosas. Sua fé vai se tornar inabalável. É como se eu estivesse te dando uma nova unção, uma nova capacidade de operar no sobrenatural. Você vai começar a ver milagres não só na sua própria vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Sua simples presença vai carregar uma atmosfera celestial que vai impactar todos que chegarem perto de você. Mas tem uma coisa que você precisa entender com absoluta clareza. Tudo isso está condicionado à sua resposta imediata. Não é que eu esteja sendo cruel ou arbitrário ao colocar um limite de tempo. É que existe uma guerra espiritual acontecendo agora mesmo enquanto você recebe esta mensagem. O inimigo sabe que se você aceitar esta bênção, você vai se tornar uma ameaça gigantesca para o reino das trevas. Você vai ser um testemunho vivo do meu poder. Pessoas vão te ver e vão querer conhecer o Deus que você serve. Sua transformação vai acender fogo em corações que estavam frios e mortos. E o diabo vai fazer absolutamente tudo ao alcance dele para impedir que isso aconteça. Por isso, a urgência. Por isso, os 10 segundos. Por isso, eu não posso permitir que você fique em cima do muro, ponderando, analisando, duvidando. Ou você salta em fé completa agora, ou a oportunidade passa. Eu sei que parece duro. Eu sei que parece exigente demais. Mas pense comigo. Quando Pedro estava afundando no mar e gritou, "Senhor, salva-me!" Você acha que eu esperei ele terminar de fazer uma análise de risco? Você acha que eu disse, vou pensar sobre isso e te dou uma resposta em alguns dias? Não. Eu imediatamente estendi minha mão e o segurei. A fé que salva, a fé que cura, a fé que transforma é sempre uma fé de resposta imediata. É um salto no desconhecido, confiando que eu vou te segurar. Então, eu te pergunto agora, com todo o amor e toda a autoridade que eu tenho, você está pronto?
Você está disposto a confiar em mim completamente? Você consegue silenciar aquela voz da dúvida na sua cabeça e simplesmente acreditar que eu sou poderoso o suficiente para fazer o que prometi? Porque se você conseguir, se você der esse passo de fé agora, eu te garanto que nas próximas 24 horas, sua vida vai começar uma transformação tão dramática que você mesmo vai ter dificuldade de acreditar no que está acontecendo. Seus amigos vão notar, sua família vai ficar chocada. Pessoas que não te viam há meses vão perguntar o que aconteceu com você. E você vai poder testemunhar com toda a autoridade. Foi Deus, Ele me escolheu, Ele me renovou, Ele me deu 25 anos de volta. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu vou revelar algo que vai mexer profundamente com seu coração. Você quer saber por quê? Entre 8 bilhões de pessoas neste planeta, eu coloquei meu olhar sobre você? Você quer entender o que te faz especial aos meus olhos? Deixe eu te contar a verdade, que vai transformar para sempre a maneira como você se enxerga. Você não foi escolhido por acidente. Você não ganhou uma loteria divina. Você foi estrategicamente selecionado por mim porque eu vi em você algo que a maioria das pessoas não consegue ver em si mesmas. Eu vi um coração que, apesar de quebrado, ainda bate. Eu vi uma fé que, apesar de pequena, ainda existe. Eu vi uma alma que, apesar de cansada, ainda busca. Sabe o que mais me chamou a atenção em você? Sua persistência. Quantas vezes você quis desistir de tudo? Quantas noites você foi dormir pensando que não aguentava mais um dia? Quantas manhãs você acordou sem vontade de levantar da cama? Mas você levantou, você continuou. Mesmo quando tudo dentro de você gritava para parar, para se render, para aceitar a derrota, você deu mais um passo. E depois mais outro, e mais outro. Você pode não perceber, mas essa persistência, essa teimosia santa em não desistir, é uma das qualidades mais preciosas que alguém pode ter aos meus olhos. Porque eu trabalho com persistentes. Eu uso aqueles que se recusam a aceitar o não como resposta final. Mas tem outra razão pela qual você foi escolhido, e esta pode te surpreender. Você foi escolhido exatamente por causa das suas falhas. Sim, você ouviu direito, por causa dos seus erros, das suas quedas, das suas imperfeições. Você acha que eu não sei quantas vezes você me decepcionou? Você pensa que eu sou cego para seus pecados? Eu vi cada vez que você falhou, cada vez que você prometeu mudar e não mudou, cada vez que você jurou que seria diferente e continuou sendo igual. E sabe o que eu fiz com tudo isso? Eu escolhi você de qualquer jeito, porque a diferença entre você e as pessoas que eu não escolho não é que você seja melhor, é que você reconhece que precisa de mim, é que você sabe que sem mim você não é nada. E essa humildade, meu filho, essa consciência da própria fraqueza é o solo perfeito onde eu planto meus maiores milagres. Pense em todas as pessoas que eu escolhi ao longo da história. Abraão mentiu sobre sua esposa. Moisés era gago e assassino. Davi cometeu adultério e homicídio. Pedro me negou 3 vezes. Paulo perseguiu e matou meus seguidores. Você vê o padrão? Eu não escolho os perfeitos. Eu escolho os quebrados que estão dispostos a serem remendados por mim. Eu escolho os fracos, que reconhecem que precisam da minha força. Eu escolho os perdidos que admitem que não sabem o caminho. E você, com toda a sua bagagem, com todo o seu histórico, com todas as suas cicatrizes, você é exatamente o tipo de pessoa que eu procuro para realizar meus propósitos mais incríveis. Há também uma razão estratégica para a sua escolha. Eu te escolhi porque você está posicionado em um lugar específico, com conexões específicas, com uma história específica, para ser uma testemunha do meu poder de uma maneira que ninguém mais pode ser. Pense nas pessoas que conhecem sua vida. Pense naqueles que te viram nos seus piores momentos, que sabem de suas lutas, que conhecem suas limitações.
Quando essas mesmas pessoas te virem transformado, renovado, com 25 anos a menos, o impacto será devastador. Elas não vão poder negar o milagre porque elas conhecem a realidade anterior. Elas não vão poder atribuir a mudança a fatores naturais, porque elas sabem que não há explicação natural para o que aconteceu com você. Você vai se tornar uma evidência viva da minha existência e do meu poder. Cada pessoa que te conhece vai ser confrontada com uma escolha: ou aceitar que eu sou real e que eu faço milagres, ou viver em negação óbvia da realidade. Alguns vão te criticar. Alguns vão dizer que você fez cirurgia plástica ou que está usando truques de maquiagem. Alguns vão tentar encontrar explicações científicas para o inexplicável. Mas a maioria vai ficar maravilhada. Vai querer saber o que aconteceu. Vai querer conhecer esse Deus que você serve. E assim, através da sua transformação, eu vou alcançar dezenas, centenas, talvez milhares de outras vidas que de outra forma nunca me conheceriam. Outra razão fundamental pela qual você foi escolhido tem a ver com o timing da sua vida. Você está em uma encruzilhada. Você sente isso? Não sente? Há uma sensação de urgência, de que algo precisa mudar drasticamente ou você vai perder completamente o rumo. Talvez seja sua saúde que está deteriorando rapidamente. Talvez sejam seus relacionamentos que estão se desfazendo. Talvez seja sua situação financeira que está entrando em colapso. Talvez seja simplesmente uma sensação profunda de que sua vida está escapando entre seus dedos e você não sabe como segurar. Eu vejo tudo isso e eu escolhi intervir exatamente agora, porque este é o momento crítico. 1 minuto mais tarde poderia ser tarde demais. Um dia a mais e a situação poderia se tornar irreversível. Eu opero em momentos de desespero. Eu apareço em situações impossíveis. Eu me manifesto quando todas as outras opções se esgotaram. Por quê? Porque é nesses momentos que você está mais aberto ao sobrenatural. É quando você chega no fim de si mesmo que finalmente abre espaço para mim. Enquanto você ainda acha que consegue resolver as coisas por conta própria, enquanto você ainda tem planos B e C, você não precisa de um milagre. Mas quando você chega ao ponto em que ou eu intervenho ou tudo desmorona, aí sim você está no lugar perfeito para receber minha intervenção mais poderosa. E você chegou nesse ponto. Por isso o timing é agora. Você também foi escolhido por causa do que está por vir na sua vida. Eu vejo o futuro. Eu sei o que te espera nos próximos meses e anos. E eu sei que você vai precisar estar forte, renovado, cheio de energia e vitalidade para enfrentar o que está chegando. Não são necessariamente coisas ruins. Na verdade, eu preparei bênçãos tão grandes para você que se você estivesse no estado atual, no nível de energia e saúde que você tem agora, você não conseguiria receber tudo o que eu quero te dar. Seria como tentar colocar um oceano dentro de uma xícara de café. Por isso, eu preciso te expandir, te renovar, te fortalecer. Os próximos anos da sua vida vão ser os mais intensos, mais produtivos, mais significativos que você já viveu. Mas para isso, você precisa estar preparado. E esta renovação de 25 anos é minha maneira de te preparar. Tem também um aspecto geracional na sua escolha. Você não foi escolhido apenas por você. Você foi escolhido por causa dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações da sua família. Quando eu abençoo alguém, não é só para o benefício individual daquela pessoa. É para criar uma quebra de padrões, uma mudança de trajetória que afeta toda a linhagem. Quantas maldições, quantos padrões negativos, quantas limitações foram passadas de geração em geração na sua família. Doenças hereditárias, pobreza crônica, relacionamentos quebrados, vícios, depressões. Tudo isso para aqui, com você, porque você foi escolhido para ser o ponto de virada. A partir da sua renovação,
Uma nova história começa para toda a sua descendência. E mais uma coisa que você precisa saber sobre por que foi escolhido. Eu vi seu coração secreto. Aquele lugar mais profundo dentro de você que ninguém mais conhece. As lágrimas que você esconde. Os sonhos que você nunca compartilha com ninguém porque tem medo de ser ridicularizado. Os desejos do seu coração que você até tem vergonha de admitir para si mesmo. Eu vi tudo isso. E diferente das pessoas que te julgam pela sua aparência exterior, pelo seu status social, pelas suas realizações visíveis, eu te julgo pelo que há no seu interior. E o que eu vi lá dentro me fez decidir que você merece esta renovação. Não porque você conquistou ou porque você é bom o suficiente, mas simplesmente porque eu te amo e porque eu quero te dar isso. Finalmente, você foi escolhido porque este é o propósito para o qual você nasceu. Você já se perguntou por que está neste planeta? Qual é o sentido da sua existência? Para que você serve no grande esquema das coisas? Deixe eu te revelar, você nasceu para ser um troféu da minha graça. Você nasceu para mostrar ao mundo o que eu posso fazer com uma vida que se entrega completamente a mim. Você nasceu para ser a prova viva de que eu ainda faço milagres, de que eu ainda me importo, de que eu ainda sou o mesmo Deus que sempre fui. E esta renovação de 25 anos não é um prêmio de consolação ou uma bênção secundária. É o cumprimento do propósito central da sua vida. É o momento para o qual tudo em sua existência tem apontado. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus. Meu querido filho, minha querida filha. Agora chegou o momento de eu te explicar exatamente como funciona o poder de renovação que eu preparei especialmente para você. Este não é um processo comum, não é algo que a medicina pode fazer, não é algo que a ciência pode reproduzir. É um milagre criativo que opera no nível mais profundo da sua existência, desde o código genético das suas células até a estrutura espiritual da sua alma. O que eu estou prestes a fazer em você vai desafiar todas as leis conhecidas da biologia, da física e da lógica humana. Porque quando eu decido intervir sobrenaturalmente na vida de alguém, não existem limitações. O impossível se curva diante da minha palavra. Deixe eu te contar como tudo começou. Desde antes da fundação do mundo, eu já tinha planejado este momento. Quando eu te criei, quando eu te formei no ventre da sua mãe, eu coloquei dentro de você um código divino, um DNA espiritual que contém todas as instruções para a sua renovação completa. Durante todos estes anos da sua vida, esse código esteve adormecido, esperando o momento certo para ser ativado. E esse momento é agora. Neste exato instante, enquanto você recebe esta mensagem, eu estou enviando do trono celestial uma frequência sobrenatural que está começando a despertar esse código dentro de você. Você pode até sentir algo diferente acontecendo no seu corpo neste momento. Um formigamento, um calor, uma sensação de paz profunda. Isso é real. Isso é o início da sua transformação. O poder de renovação que eu preparei funciona em múltiplas dimensões simultaneamente. Primeiro, no nível celular. Cada célula do seu corpo tem um relógio biológico. Os telômeros, que são as extremidades dos seus cromossomos, encurtam a cada divisão celular. E esse encurtamento é o que causa o envelhecimento. A ciência descobriu isso recentemente, mas eu sempre soube. E eu criei um mecanismo para reverter esse processo. Quando meu poder de renovação entra em ação, os telômeros das suas células são sobrenaturalmente estendidos. É como se eu estivesse rebobinando o relógio biológico de cada célula, devolvendo a elas a capacidade de se dividir e regenerar como faziam quando você era jovem. Mas vai muito além disso. O DNA das suas células acumula mutações e danos ao longo dos anos. Radicais livres, radiação, toxinas ambientais, estresse oxidativo.
E tudo isso causa pequenos erros no código genético que se acumulam com o tempo e resultam em envelhecimento e doença. O que eu vou fazer é enviar meus anjos reparadores, seres espirituais que operam no nível molecular, para literalmente consertar cada um desses erros. Eles vão passar por cada célula do seu corpo, comparando seu DNA atual com o projeto original que eu criei para você, e vão corrigir todas as discrepâncias. É como fazer uma restauração completa de um documento antigo, removendo todas as manchas e rasgos até que ele fique como novo. Suas mitocôndrias, as usinas de energia dentro das suas células, também vão ser completamente revitalizadas. Com o envelhecimento, elas vão perdendo eficiência, produzindo menos energia e mais resíduos tóxicos. É por isso que você se sente cansado o tempo todo, sem energia para fazer as coisas que costumava fazer facilmente. Mas quando meu poder de renovação atuar, suas mitocôndrias vão ser transformadas. Elas vão começar a produzir ATP, a moeda energética do corpo, em níveis que você não experimentava há décadas. Você vai sentir uma explosão de energia que vai te surpreender. Vai acordar de manhã pulando da cama, ansioso para começar o dia. Vai ter disposição para fazer exercícios, para trabalhar, para se divertir, sem aquele cansaço crônico que te persegue há tanto tempo. Seu sistema cardiovascular também vai passar por uma renovação dramática. As artérias que foram se endurecendo e estreitando ao longo dos anos vão recuperar sua elasticidade. As placas de colesterol que se acumularam nas paredes dos vasos sanguíneos vão ser sobrenaturalmente dissolvidas. Seu coração, que talvez esteja hipertrofiado ou enfraquecido, vai voltar ao seu tamanho e força originais. A pressão arterial vai se normalizar. A circulação vai melhorar espetacularmente. Você vai sentir seus pés e mãos mais quentes, porque o sangue vai fluir livremente até as extremidades. A cor da sua pele vai mudar, ficando mais rosada e saudável, porque todas as células vão estar recebendo oxigênio e nutrientes em abundância. Seu cérebro vai experimentar o que os neurocientistas chamariam de impossível, neurogênese massiva. Novos neurônios vão ser criados. Conexões sinápticas que foram perdidas vão ser restauradas. Áreas do cérebro que estavam atrofiadas vão ser regeneradas. A neuroinflamação que causa tantos problemas cognitivos vai ser completamente eliminada. Sua memória vai se tornar afiada como nunca foi antes. Você vai se lembrar de nomes, rostos, números de telefone, datas, eventos com uma facilidade surpreendente. Sua capacidade de concentração vai aumentar exponencialmente. Você vai conseguir ler por horas sem cansar, trabalhar em projetos complexos com foco total, aprender coisas novas com a mesma facilidade de quando era criança. O sistema imunológico, que vai se enfraquecendo com a idade, vai ser completamente rearmado. Seu timo, a glândula que produz células T e que normalmente atrofia depois da puberdade, vai ser regenerado. Você vai começar a produzir células de defesa jovens e vigorosas novamente. Aquelas gripes e resfriados constantes vão desaparecer. Infecções que antes demoravam semanas para curar vão ser resolvidas em dias. Se você tem alguma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo, isso vai ser corrigido. Eu vou reprogramar suas células de defesa para reconhecerem corretamente o que é inimigo e o que é amigo. Seu sistema músculo-esquelético vai ser transformado. Os músculos que foram perdendo massa e força vão ser reconstruídos. Você vai notar, nos primeiros dias após a renovação, que seus músculos parecem maiores, mais definidos, mais fortes, e não é impressão. É regeneração real. Os ossos, que talvez estejam ficando porosos e fracos, vão se tornar densos e resistentes novamente.
Se você tem artrose, artrite ou qualquer outro problema nas articulações, vai ser curado. A cartilagem que se desgastou vai ser milagrosamente restaurada. Você vai se movimentar sem dor, sem rigidez, com a mesma agilidade de quando tinha 20, 30 anos. Sua pele, o maior órgão do corpo, vai passar pela transformação mais visível e impressionante. As células tronco da pele que diminuem com a idade vão se multiplicar. A produção de colágeno e elastina, as proteínas que dão firmeza e elasticidade à pele, vai disparar. As rugas, especialmente aquelas profundas ao redor dos olhos e da boca, vão começar a desaparecer. Não imediatamente, mas dia após dia. Quando você olhar no espelho, vai notar que estão ficando mais rasas, até que finalmente desaparecem completamente. As manchas senes, aquelas marcas marrons que aparecem com o sol e a idade, vão clarear e sumir. A pele vai recuperar sua textura suave e uniforme. A flacidez no rosto, no pescoço, nos braços, vai ser revertida à medida que o colágeno novo é depositado e as fibras elásticas são restauradas. Seu cabelo também vai refletir a renovação. Se você está com cabelos brancos, vai começar a notar fios escuros crescendo novamente. A cor original vai voltar, começando pela raiz. Se você estava começando a ficar careca, novos folículos capilares vão ser ativados e cabelo novo vai começar a crescer onde já não crescia há anos. O cabelo que estava fino e fraco vai engrossar e fortalecer. Vai ter mais brilho, mais volume, mais vitalidade. As pessoas vão comentar sobre seu cabelo antes mesmo de identificar o que mais mudou em você. Mas o poder de renovação não se limita ao físico. Há uma dimensão emocional profunda neste processo. Traumas emocionais que você carrega há décadas, que moldaram sua personalidade de maneiras negativas, que criaram padrões de comportamento destrutivos, vão ser curados. Eu vou entrar nos lugares mais profundos e dolorosos da sua psique, nos porões escuros da sua alma, onde você trancou as memórias que não conseguia enfrentar. E vou trazer luz e cura. Aquela depressão que te acompanha como uma sombra vai ser levantada. A ansiedade que te rouba o sono vai ser desarraigada. Os medos irracionais que limitam sua vida vão ser expostos e destruídos. Espiritualmente, você vai experimentar um renascimento. É como se você estivesse nascendo de novo, mas desta vez não é uma metáfora. É uma renovação espiritual tão profunda que você vai sentir como se fosse uma pessoa completamente diferente. Pecados que te escravizavam vão perder seu poder sobre você. Vícios que pareciam impossíveis de quebrar vão simplesmente não ter mais atração. Você vai sentir minha presença de uma maneira que nunca sentiu antes. Quando você orar, vai ser como se eu estivesse sentado ao seu lado. Tão real e tangível que você quase vai poder me tocar. Quando você ler minha palavra, as Escrituras vão saltar da página para seu coração com uma revelação que vai te deixar maravilhado. Todo este poder de renovação está disponível para você agora. Não é algo que vai acontecer num futuro distante, não é uma promessa vaga para algum dia. É para hoje, para agora. Para este momento exato em que você está recebendo esta mensagem. Os anjos já estão posicionados, o poder já foi liberado do trono. A única coisa que falta é você abrir seu coração completamente e receber. E quando você fizer isso, quando você declarar com toda sinceridade, eu aceito esta renovação, eu acredito no poder de Deus, eu recebo estes 25 anos de volta. O céu vai explodir sobre sua vida e a transformação vai começar imediatamente. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te revelar algo que vai te deixar chocado. Este não é o primeiro momento em que eu tentei te alcançar com esta mensagem.
Eu venho enviando sinais, sussurrando ao seu ouvido, orquestrando circunstâncias para te trazer até este momento. Você pode não ter percebido, mas nada na sua vida recente foi coincidência. Cada acaso foi cuidadosamente planejado por mim para te preparar para receber esta renovação. E agora, eu vou abrir seus olhos para que você possa ver a trilha de pão que eu deixei para você, os sinais que estavam bem na sua frente o tempo todo, mas que você não conseguia interpretar corretamente. Lembra daquela vez, há algumas semanas ou meses atrás, quando você olhou no espelho e teve um momento de profunda tristeza ao ver como o tempo estava pesando sobre você? Aquele não foi apenas um momento de autopiedade. Foi eu tocando seu coração, mostrando a você a necessidade de renovação, preparando o solo para que você estivesse receptivo quando esta mensagem chegasse. Eu precisava que você sentisse o peso do tempo, que reconhecesse sua necessidade, para que quando eu oferecesse a solução, você a valorizasse adequadamente. Pessoas que não sentem a doença não procuram o médico. E eu sou o médico divino que tem a cura completa para tudo o que te aflige. Você se lembra daquele sonho estranho que teve recentemente? Aquele onde você estava jovem novamente, cheio de energia, fazendo coisas que não faz há anos. Talvez você tenha acordado e pensado: que sonho bom, pena que é só um sonho. Mas não era só um sonho. Era eu te mostrando uma visão do seu futuro, uma prévia do que eu estava planejando fazer na sua vida. Eu uso sonhos para me comunicar, sempre usei. E aquele sonho específico foi minha maneira de plantar em sua mente a possibilidade de renovação, de fazer você começar a imaginar que talvez, apenas talvez, você não precise aceitar o envelhecimento como algo definitivo e irreversível. E aquelas conversas aleatórias que você teve com pessoas sobre juventude, envelhecimento e saúde. Você achou que foi coincidência que, de repente, várias pessoas começaram a falar sobre esses assuntos com você? Não foi. Eu estava usando essas pessoas, muitas vezes sem elas mesmas saberem, para plantar sementes na sua mente, para fazer você pensar sobre esses temas, para preparar seu coração para quando a verdadeira mensagem chegasse. Eu sou o maestro divino orquestrando uma sinfonia complexa, onde cada nota, cada instrumento, cada pausa tem um propósito específico na composição final. Você também notou um aumento na sua inquietação espiritual recentemente? Uma sensação de que algo grande está para acontecer? Uma agitação interna que você não consegue explicar? Isso também foi eu. Eu estava agitando as águas do seu espírito, criando uma antecipação divina, preparando você para um encontro sobrenatural. Quando eu estou prestes a fazer algo extraordinário na vida de alguém, eu primeiro crio uma fome, uma sede espiritual que não pode ser saciada por nada humano. Essa inquietação que você sente é, na verdade, seu espírito percebendo que algo divino está se aproximando. Pense também nas dificuldades que você enfrentou recentemente, aqueles problemas de saúde que pareciam surgir do nada, aquela sensação crescente de limitação física, aquele cansaço inexplicável. Você pode ter pensado que estava apenas envelhecendo, que era natural. Mas eu estava permitindo que você sentisse o peso da sua condição atual de forma mais aguda para criar em você um desespero santo, uma necessidade urgente de intervenção divina. Eu não estava sendo cruel, eu estava sendo estratégico. Porque quando você está confortável, você não busca mudança. Mas quando você está desesperado, você está pronto para qualquer coisa, até mesmo para acreditar no impossível. Houve também aqueles momentos em que você sentiu uma presença, algo sobrenatural ao seu redor, mas não conseguia identificar o que era. Talvez fosse de madrugada, quando você acordou sem motivo aparente e teve uma sensação forte de que não estava sozinho. Ou durante o dia,
quando de repente você foi tomado por uma paz inexplicável, ou por uma emoção que não tinha fonte identificável. Eram os meus anjos. Eu os enviei para te vigiar, para te proteger, mas também para começar a preparar o ambiente espiritual ao seu redor para o milagre que estava por vir. Eles estavam removendo obstáculos no mundo espiritual, lutando contra forças que tentariam impedir sua renovação, criando um corredor divino pelo qual minha bênção pudesse fluir até você. Você também pode ter notado coincidências tecnológicas, anúncios sobre saúde e juventude aparecendo na sua tela, vídeos sendo recomendados para você sobre renovação e transformação, artigos surgindo no seu feed sobre pessoas que passaram por mudanças dramáticas. Você pensou que era o algoritmo, a inteligência artificial, aprendendo seus interesses. Mas quem você acha que controla o algoritmo? Quem você acha que determina o que aparece na sua tela? Eu uso todas as ferramentas disponíveis, incluindo a tecnologia moderna, para alcançar meus filhos. Aqueles anúncios, aqueles vídeos, aqueles artigos eram eu te cutucando, te mostrando possibilidades, te fazendo sonhar com transformação. Houve conversas específicas, aparentemente casuais, onde alguém mencionou algo sobre milagres, ou sobre Deus fazendo o impossível, ou sobre pessoas sendo curadas de maneiras inexplicáveis. Você pode não ter prestado muita atenção na hora, mas aquelas palavras ficaram ecoando no fundo da sua mente. Isso foi intencional. Eu estava usando aquelas pessoas como meus mensageiros, plantando verdades que germinariam depois, que preparariam o terreno da sua fé para aceitar que milagres são reais, que eu ainda opero sobrenaturalmente, que não há nada impossível para mim. Pense nos livros ou artigos que, coincidentemente, cruzaram seu caminho recentemente. Talvez algo sobre fé, sobre milagres, sobre transformação. Talvez você tenha lido, ou talvez tenha apenas visto e deixado de lado. Mas, mesmo só de ver, mesmo só de saber que aquele material existia, algo foi plantado na sua consciência. Porque eu não trabalho apenas com grandes gestos dramáticos. Eu trabalho também com pequenas sementes plantadas aqui e ali, que eventualmente crescem e se juntam para formar um jardim completo de fé. Você também experimentou momentos de esperança inexplicável. Momentos em que, apesar de todas as evidências em contrário, você sentiu que as coisas podiam melhorar. Que sua vida não tinha que continuar naquela trajetória descendente. Que talvez houvesse uma saída, uma solução, um milagre esperando por você. Esses momentos não vieram da sua própria mente. Foram eu soprando esperança sobre você, mantendo a chama da fé acesa, mesmo quando tudo ao redor estava tentando apagá-la. Porque se você perdesse completamente a esperança, você não estaria aberto para receber esta mensagem agora. Até mesmo suas lutas e batalhas espirituais recentes foram sinais. Você notou um aumento nos ataques, mais tentações, mais pensamentos negativos, mais oposição em várias áreas da vida? Isso não foi coincidência. Foi porque o inimigo sabia o que eu estava planejando fazer. Ele sabia que você estava prestes a receber uma renovação que te transformaria em uma ameaça muito maior para o reino das trevas. Então, ele intensificou os ataques, tentando te fazer desistir antes de chegar até aqui, tentando te fazer sentir que você não merece bênçãos, que Deus não se importa com você, que não adianta ter fé. Mas você resistiu, você chegou até aqui. Isso prova que você é digno de receber o que eu preparei. Houve também sinais no mundo natural. Você pode ter visto números repetidos, como 11, 11 ou 22, 22 no relógio. Pode ter visto pássaros ou animais em momentos específicos que chamaram sua atenção. Pode ter testemunhado pores do sol ou amanheceres particularmente bonitos que tocaram seu coração de uma forma especial. Muitas pessoas descartam esses momentos como coincidências sem significado.
Mas para aqueles que têm olhos para ver, esses são meus acenos, meus pequenos oi, dizendo: eu estou aqui, eu te vejo, eu estou cuidando de você, algo especial está vindo. Agora que eu abri seus olhos para ver todos esses sinais, você percebe o quanto eu tenho trabalhado para te trazer até este momento. Você entende que esta mensagem que você está recebendo agora não é um encontro casual, mas o culminar de um plano divino cuidadosamente orquestrado? Cada peça foi colocada no lugar, cada preparação foi feita, e agora chegou o momento do grande review. O momento em que eu finalmente posso te dizer diretamente o que tenho tentado te comunicar de tantas maneiras indiretas. Eu te escolhi para uma renovação extraordinária. E tudo o que eu preciso de você agora é que você acredite e receba. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre algo muito sério. Algo que pode salvar ou destruir completamente sua oportunidade de receber esta renovação. Estou falando do perigo mortal da hesitação. Não é um exagero chamar isso de mortal, porque quando você hesita em aceitar uma bênção divina no momento em que ela é oferecida, você não está apenas adiando a bênção, você está frequentemente a perdendo para sempre. E as consequências de perder esta oportunidade específica são tão graves que eu preciso que você entenda completamente o que está em jogo antes que seja tarde demais. A hesitação é a ferramenta favorita do inimigo porque ela parece tão razoável, tão sensata, tão prudente. O diabo não vem até você e diz: rejeite este milagre de Deus. Ele é muito mais sutil. Ele sussurra: isso é bom demais para ser verdade, não é? Você deveria pensar com calma antes de tomar uma decisão. E se for enganação? Você não quer parecer ingênuo, quer? Durma sobre isso, decida amanhã. Todas essas vozes parecem ser a voz da razão, da prudência, da sabedoria. Mas na verdade são a voz do medo, da incredulidade e do inimigo que quer desesperadamente impedir que você receba o que eu tenho para você. Deixe eu te contar sobre as pessoas que hesitaram quando eu lhes ofereci bênçãos extraordinárias. Havia um homem na Bíblia, um jovem rico, que veio até mim perguntando o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Eu olhei para ele com amor e lhe disse o que fazer, mas ele hesitou. Ele começou a calcular, a pesar os custos, a analisar se valia a pena. E você sabe o que aconteceu? Ele foi embora triste. Ele perdeu a oportunidade de estar entre meus discípulos mais próximos, de testemunhar meus milagres, de ser parte da história da redenção. Tudo porque hesitou, tudo porque deixou o raciocínio humano sobrepor a fé. Havia outro homem que eu curei num sábado. Ele estava doente há 38 anos, esperando por um milagre. Quando eu lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande, ele não hesitou. Ele simplesmente obedeceu e foi instantaneamente curado. Mas imagine se ele tivesse hesitado. Se ele tivesse pensado: espera, mas hoje é sábado, será que isso é permitido? Deixa eu consultar os fariseus primeiro. Se ele tivesse racionalizado, analisado, questionado, ele teria perdido seu milagre. Aquele momento de obediência imediata foi o que liberou seu milagre. O que você precisa entender é que milagres operam numa frequência de fé imediata. Quando eu estendo minha mão para te oferecer algo sobrenatural, existe uma janela de tempo em que aquela oferta está ativa. E essa janela não fica aberta indefinidamente. É como uma porta que se abre por alguns segundos. Se você passar por ela imediatamente, você entra no milagre. Mas se você ficar na frente dela, pensando, analisando, hesitando, a porta se fecha.
e pode nunca mais se abrir novamente, ou pode levar anos para que outra oportunidade como essa apareça. Por que eu opero dessa forma? Porque eu não deixo a oferta aberta para sempre, para que você possa decidir no seu próprio tempo? Porque fé imediata é fé real. Quando você tem que decidir instantaneamente, sem tempo para racionalizar e analisar, você revela o que realmente há no seu coração. Você mostra se confia em mim ou se confia mais na sua própria capacidade de entender as coisas. Fé que precisa de muita análise e confirmação não é realmente fé. É apenas probabilidade calculada. E probabilidade calculada não abre o reino do sobrenatural. Pense no que aconteceu com a mulher de Ló. Quando os anjos disseram para ela fugir de Sodoma e não olhar para trás, havia uma razão para essa instrução. Era um teste de obediência imediata. Ela hesitou, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aquela hesitação, aquele momento de dúvida, de querer ver o que estava acontecendo, de não confiar completamente na palavra dos anjos, custou-lhe a vida. A história está cheia de pessoas que perderam tudo porque hesitaram quando deveriam ter agido imediatamente. Agora, deixe eu te falar especificamente sobre o que você vai perder se hesitar neste momento. Primeiro e mais óbvio, você vai perder 25 anos de juventude. Você vai continuar envelhecendo no ritmo normal. Cada dia que passa, você fica mais velho, mais fraco, mais doente. As dores vão aumentar, as limitações vão se multiplicar. As oportunidades que requerem energia e vitalidade vão passar por você. Você vai olhar no espelho daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e vai se lembrar deste momento. Vai se lembrar que uma vez Deus te ofereceu uma renovação completa e você hesitou. E o arrependimento vai ser tão amargo que você não vai conseguir suportar. Mas vai além da perda física. Você vai perder oportunidades de ministério e impacto que dependem desta renovação. Eu te disse que te escolhi para ser uma testemunha do meu poder. Quando as pessoas te virem transformado, vão querer conhecer o Deus que você serve. Mas se você hesitar e perder esta renovação, você perde também todas essas oportunidades de impactar vidas. Quantas pessoas poderiam ser salvas, curadas, transformadas através do seu testemunho? Quantas vidas poderiam ser mudadas porque alguém olhou para você e disse: se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. Todas essas vidas potenciais são perdidas quando você hesita. Você também vai perder a proteção especial que vem com esta renovação. Porque quando eu renovo alguém desta forma, eu coloco um cerco de proteção ao redor dessa pessoa. Eu designo anjos especificamente para vigiar e guardar. Eu crio um escudo espiritual que impede o inimigo de te tocar. Mas se você rejeitar a renovação através da hesitação, você perde também essa proteção. Você fica vulnerável a ataques espirituais, doenças, acidentes, catástrofes que poderiam ter sido evitadas se você estivesse sob minha cobertura especial. Há também as bênçãos financeiras que estão conectadas a esta renovação. Porque quando eu te renovo fisicamente, eu também abro portas de oportunidade que estavam fechadas. Trabalhos que você não conseguiria no seu estado atual de saúde e energia vão se tornar acessíveis. Negócios que você não teria capacidade de tocar vão se tornar viáveis. Ideias que vão gerar riqueza vão fluir para sua mente renovada. Mas se você hesitar e perder a renovação, você perde também todas essas oportunidades financeiras. Você continuará lutando financeiramente quando poderia estar prosperando abundantemente. Seus relacionamentos também vão sofrer se você hesitar. Porque com a renovação vem uma transformação em como as pessoas te percebem e interagem com você. Relacionamentos que estavam mornos ou frios vão se reaquecer. Pessoas que te ignoravam vão começar a te procurar.
Você vai atrair novas amizades, novos círculos sociais, novas oportunidades de conexão. Mas sem a renovação, você continua invisível, marginalizado, isolado. A solidão que você sente agora vai apenas piorar com o tempo se você não aceitar o que eu estou oferecendo. Tem também o impacto geracional. Eu te disse que esta renovação não é só para você, mas para quebrar padrões na sua linhagem. Mas se você hesitar e perder a oportunidade, os padrões negativos continuam. Seus filhos e netos vão continuar sofrendo com as mesmas maldições, as mesmas limitações, os mesmos problemas que te afligiram. Você perde a chance de ser o ponto de virada da sua família. E o peso dessa responsabilidade, quando você olhar para seus descendentes lutando com as mesmas coisas que você lutou, vai ser esmagador. E o pior de tudo, você vai perder a intimidade especial comigo que esta renovação traria. Porque quando eu faço algo assim tão extraordinário na vida de alguém, cria-se um vínculo, uma conexão que é diferente de qualquer outro relacionamento. É como quando eu curei os 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Aquele um teve uma experiência comigo que os outros 9 nunca tiveram. Ele entrou numa dimensão de relacionamento divino que é reservada para aqueles que recebem com gratidão e fé. Se você hesitar, você se junta aos 9 que foram embora. Você recebe a cura física, mas perde a conexão espiritual. Portanto, meu filho, minha filha, eu te imploro, não hesite. Não deixe esses 10 segundos passarem enquanto você pondera e questiona. Cada segundo que passa é uma oportunidade perdida. Cada momento de dúvida é uma porta se fechando um pouco mais. O inimigo está ao seu lado agora mesmo sussurrando dúvidas. Resista a ele. Silencie aquela voz. E escolha, com todo o seu coração, com toda a sua alma, acreditar em mim e aceitar o que eu estou oferecendo. Porque se você perder isto, você vai carregar o arrependimento pelo resto da sua vida. E não há nada mais amargo do que viver sabendo que você teve a chance de experimentar o impossível e deixou passar. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu quero pintar para você um quadro vívido e detalhado de exatamente como sua vida vai começar a mudar nas próximas 24 horas após você aceitar esta renovação. Não estou falando de mudanças vagas ou abstratas. Estou falando de transformações concretas, tangíveis, que você vai poder sentir, ver e experimentar. As próximas 24 horas vão ser as mais extraordinárias da sua vida inteira. Você vai testemunhar em primeira mão o poder de Deus, operando de maneiras que vão desafiar tudo o que você pensava ser possível. E quando estas 24 horas terminarem, você será uma pessoa completamente diferente daquela que está lendo estas palavras agora. Vamos começar com o que vai acontecer imediatamente, nos primeiros minutos após você declarar sua aceitação desta renovação. No momento em que você disser, com sinceridade total de coração, eu aceito, eu recebo, eu acredito, vai haver uma resposta instantânea do mundo espiritual. Os anjos que estão esperando ao seu redor vão explodir em ação. Uma luz sobrenatural, invisível aos olhos naturais, mas perfeitamente real, vai começar a te envolver. Você pode sentir um calor súbito, ou um formigamento por todo o seu corpo, ou uma sensação de paz tão profunda que vai quase te fazer chorar. Isso é real. Isso é o poder de Deus começando a fluir através de cada célula, cada tecido, cada órgão do seu corpo. Nas primeiras horas, você pode experimentar algo que vai te surpreender. Um sono profundo e restaurador. Eu vou fazer você dormir, não porque está cansado, mas porque o trabalho de renovação mais intenso acontece enquanto você dorme. É durante o sono que eu faço as cirurgias espirituais mais delicadas, que eu realinho estruturas celulares, que eu reparo danos que levaram décadas para se acumular.
Quando você acordar deste sono, provavelmente vai sentir algo diferente. Talvez não consiga identificar exatamente o que é no início, mas vai saber que algo mudou. Seu corpo vai se sentir mais leve, sua mente vai estar mais clara. Você vai ter uma energia que não sentia há anos. Quando você se olhar no espelho pela primeira vez após aceitar a renovação, você pode não notar mudanças dramáticas imediatamente. A transformação física visível vai ser gradual ao longo dos primeiros dias, mas você vai notar algo nos seus olhos. Eles vão estar mais brilhantes, mais vivos. A cor vai parecer mais intensa e há algo mais, algo intangível que você vai reconhecer. A luz da esperança voltou. Por anos, quando você olhava no espelho, via apenas cansaço, resignação, derrota. Mas agora vai ver esperança, vai ver possibilidade, vai ver juventude começando a despertar. Ao longo do primeiro dia, você vai notar mudanças surpreendentes na sua energia. Aquele cansaço crônico que te acompanhava desde que acordava vai começar a desaparecer. Você vai se pegar fazendo coisas que normalmente deixaria para depois por falta de energia. Vai subir escadas e perceber de repente que não está ofegante no topo. Vai carregar algo pesado e se surpreender com o fato de que não sentiu dor nas costas. Vai passar horas fazendo alguma atividade e perceber que ainda tem energia de sobra. Suas mitocôndrias, as usinas de energia celular, já começaram a produzir ATP em níveis muito mais altos. Você está literalmente sendo energizado de dentro para fora. Sua mente também vai começar a funcionar de forma diferente nas primeiras 24 horas. Você vai notar que consegue se concentrar melhor. Aquela névoa mental que te fazia esquecer coisas e ter dificuldade de focar vai começar a se dissipar. Você vai se lembrar de nomes e detalhes que normalmente esqueceria. Vai ter ideias e insights que vão te surpreender com sua clareza e criatividade. Seu cérebro está sendo renovado neurologicamente. Novas conexões sinápticas estão sendo formadas. Neurônios que estavam inativos estão sendo reativados. Você está literalmente ficando mais inteligente a cada hora que passa. Durante o primeiro dia, você também vai experimentar mudanças emocionais profundas. Sentimentos que te afligiam há anos vão começar a perder força. Se você carregava depressão, vai sentir ela se levantando como uma névoa que se dissipa com o sol da manhã. Se tinha ansiedade, vai notar uma calma crescente se instalando em seu espírito. Traumas antigos que te faziam reagir de certas formas vão perder seu poder sobre você. Você vai se pegar em situações que normalmente te deixariam nervoso ou assustado e vai perceber que está completamente calmo. Isso é a cura emocional sobrenatural acontecendo em tempo real. Nas primeiras 24 horas, você também vai começar a notar mudanças nas suas relações com outras pessoas. As pessoas vão reagir a você de forma diferente, mesmo antes das mudanças físicas visíveis se manifestarem completamente. Isso porque há algo no nível energético e espiritual que muda quando alguém é renovado por Deus. Você vai carregar uma presença diferente, uma luz diferente, e as pessoas, mesmo sem entender conscientemente o que é, vão ser atraídas para você. Conversas que estavam difíceis vão fluir facilmente. Pessoas que estavam distantes vão buscar sua companhia. Você vai se perguntar por que todo mundo de repente quer estar perto de você. Durante a primeira noite após a renovação, seus sonhos vão ser extraordinários. Eu vou te visitar nos sonhos de maneiras que nunca visitei antes. Você pode ter visões, revelações, mensagens diretas de mim. Pode sonhar com seu futuro, ver as coisas extraordinárias que eu preparei para você. Pode ter encontros com anjos que vão te instruir e encorajar. Quando acordar, pode não se lembrar de todos os detalhes, mas vai carregar uma sensação de que algo profundo e significativo aconteceu durante a noite. E realmente aconteceu.
Eu estava trabalhando nos níveis mais profundos do seu ser, preparando você para tudo que está por vir. No segundo dia, as mudanças físicas vão começar a ser mais evidentes. Sua pele vai começar a ter uma aparência diferente, mais hidratada, mais firme, mais radiante. Pequenas rugas vão começar a suavizar. Manchas e imperfeições vão começar a clarear. Se você tirar uma foto de si mesmo e comparar com uma foto de apenas 2 dias atrás, vai ficar chocado com a diferença. E isso é só o começo. Nos dias e semanas seguintes, a transformação vai continuar acelerando até que você esteja completamente irreconhecível como a pessoa que era antes. Sua força física também vai aumentar notavelmente nas primeiras 24 horas. Músculos que estavam atrofiados vão começar a se regenerar. Você vai notar que consegue fazer coisas que não conseguia fazer há anos. Levantar objetos, exercitar-se, até mesmo a simples ação de levantar de uma cadeira vai se tornar mais fácil. Seus músculos estão sendo literalmente reconstruídos em nível celular. Proteína está sendo sintetizada a taxas extraordinárias. Células satélites, que são as células tronco dos músculos, estão sendo ativadas e estão criando novas fibras musculares. Nas primeiras 24 horas, você também vai notar mudanças no seu sistema digestivo. Comidas que costumavam te fazer sentir pesado ou desconfortável não vão mais ter esse efeito. Seu metabolismo vai começar a acelerar. Você vai sentir fome em momentos apropriados. Não aquela fome ansiosa que vem do desequilíbrio hormonal, mas uma fome saudável que sinaliza que seu corpo está funcionando corretamente. Seu intestino, que é literalmente seu segundo cérebro e influencia tudo desde sua imunidade até seu humor, está sendo curado e restaurado. Você vai dormir melhor na primeira noite após a renovação do que dormiu em anos. Não aquele sono agitado, interrompido, não restaurador que você estava acostumado, mas um sono profundo, reparador, onde você passa por todos os ciclos apropriadamente e acorda genuinamente descansado. Isso porque eu estou restaurando seus ritmos circadianos, equilibrando seus hormônios do sono, curando qualquer apneia ou outros distúrbios que estavam interferindo com seu descanso. Espiritualmente, nas primeiras 24 horas, você vai experimentar uma abertura em sua percepção espiritual, que vai te deixar maravilhado. Quando você orar, vai sentir como se suas palavras estivessem atravessando diretamente o véu e chegando ao trono. Quando você ler a Bíblia, as palavras vão saltar da página com revelação fresca. Você vai começar a perceber a presença de anjos ao seu redor. Pode até ver ou sentir manifestações espirituais que nunca experienciou antes. Não tenha medo. É tudo parte da renovação. Seu espírito está sendo despertado para operar em uma frequência mais alta. Suas circunstâncias também vão começar a mudar nas primeiras 24 horas, de maneiras que vão parecer coincidências, mas não são. Você pode receber uma ligação inesperada com uma oportunidade. Pode encontrar, por acaso, alguém que tem exatamente o que você precisa. Pode resolver um problema que estava te afligindo há tempos através de uma solução que de repente aparece do nada. Isso é o universo se reorganizando ao redor da sua nova realidade. Quando você é renovado por Deus, não é só seu corpo que muda. Sua trajetória inteira muda e as circunstâncias têm que se realinhar para acomodar o novo você. Ao final das primeiras 24 horas, você vai ter absoluta certeza de que algo extraordinário aconteceu. Não vai ser mais questão de fé ou crença, vai ser conhecimento experimental. Você vai saber porque sentiu, porque viu, porque experimentou. E essa certeza vai se tornar a fundação inabalável da sua fé daqui para frente. Quando alguém te perguntar, você realmente acredita em milagres? Você não vai mais dizer, eu acredito. Você vai dizer, eu sei, porque aconteceu comigo.
Escreva nos comentários: minha vida está mudando. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te falar sobre algo que é difícil, mas absolutamente necessário que você entenda. Eu preciso te mostrar o outro lado da moeda. Eu te mostrei a bênção extraordinária que te espera se você aceitar minha oferta. Agora eu preciso te mostrar o que acontece com aqueles que duvidam, que hesitam, que rejeitam meu chamado. Não estou te dizendo isso para te assustar ou manipular. Estou te dizendo porque eu te amo demais para deixar você cair numa armadilha sem te avisar primeiro. A dúvida não é um pecado pequeno ou inofensivo. Ela é uma força destrutiva que tem consequências reais e terríveis na vida daqueles que a abraçam. Quando alguém duvida de um chamado divino, especialmente um chamado tão claro e específico quanto este, algo acontece no mundo espiritual. É como se uma porta se fechasse, uma oportunidade se evaporasse, um caminho que estava aberto de repente ficasse bloqueado. Eu não faço isso de forma punitiva ou vingativa. Acontece naturalmente porque fé e dúvida não podem coexistir no mesmo espaço. Quando você escolhe a dúvida, você automaticamente rejeita a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus ou receber qualquer coisa de Deus. A dúvida cria uma barreira, um muro espiritual que impede minhas bênçãos de fluírem para a sua vida. Deixe eu te contar sobre um homem na Bíblia chamado Zacarias. Ele era um sacerdote que servia no templo. Um dia, um anjo apareceu para ele com uma mensagem extraordinária. Sua esposa, que era estéril e idosa, iria ter um filho. Este filho seria João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Era uma promessa incrível, um chamado divino sobre sua família. Mas Zacarias duvidou. Ele questionou o anjo: como vou saber disso? Pois eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Parecia uma pergunta razoável, não é? Mas era dúvida disfarçada de razão. E sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Perdeu completamente a capacidade de falar até que a promessa se cumprisse. A dúvida dele teve consequências imediatas e severas. Pense também no povo de Israel no deserto. Eles tinham visto eu partir o Mar Vermelho. Tinham visto as pragas no Egito. Tinham sido alimentados com maná do céu diariamente. Tinham visto milagre após milagre após milagre. Mas quando chegaram na fronteira da terra prometida e os espiões voltaram com o relatório, a maioria duvidou. Disseram: há gigantes lá, somos como gafanhotos comparados a eles, não podemos tomar a terra. Aquela dúvida custou uma geração inteira. Todo aquele grupo de adultos, exceto Josué e Calebe, que não duvidaram, morreu no deserto sem jamais entrar na terra prometida. A dúvida os matou literalmente. Quando você duvida do meu chamado, você não está apenas perdendo uma bênção, você está abrindo a porta para o oposto da bênção, porque a vida espiritual funciona em princípios de semeadura e colheita. Quando você semeia fé, você colhe milagres. Quando você semeia dúvida, você colhe frustração, decepção, fracasso. A dúvida é uma semente tóxica que produz frutos amargos. Pessoas que habitualmente duvidam de minhas promessas acabam vivendo vidas de mediocridade perpétua, sempre quase alcançando algo, mas nunca realmente chegando lá, sempre na beira do milagre, mas nunca entrando nele. O que acontece fisicamente com quem duvida desta renovação? Simples. Eles continuam envelhecendo normalmente. Aquela dor nas costas que poderia ser curada permanece. Aquela fadiga que poderia ser eliminada continua. Aquelas rugas que poderiam ser revertidas seguem se aprofundando. Aquela memória que poderia ser restaurada continua falhando. E a cada dia, semana, mês, ano que passa, a pessoa se lembra: Deus me ofereceu 25 anos de volta e eu duvidei. Esse arrependimento se torna um peso que eles carregam, uma pedra no coração que nunca para de doer.
Emocionalmente, a dúvida tem efeitos devastadores. Pessoas que duvidam sistematicamente vivem em um estado de conflito interno constante. Parte delas quer acreditar, quer ter esperança, quer receber. Mas outra parte fica questionando, analisando, procurando razões para não confiar. Essa divisão interna cria ansiedade, depressão e uma sensação geral de mal-estar que nunca se resolve. Elas nunca estão em paz porque nunca tomaram uma decisão definitiva de confiar ou não confiar. Elas ficam no meio termo, que é o lugar mais miserável para se estar espiritualmente. Nos relacionamentos, pessoas que duvidam também sofrem, porque a dúvida não fica contida em uma área da vida. Se você duvida de Deus, provavelmente também duvida das pessoas. Você questiona motivos, analisa excessivamente as palavras e ações dos outros, vive sempre esperando a traição ou decepção. Isso cria uma barreira que impede intimidade verdadeira. Seus relacionamentos ficam superficiais porque você nunca se permite ser vulnerável o suficiente para confiar completamente em alguém. E solidão se torna sua companheira constante. Financeiramente, a dúvida também traz consequências, porque oportunidades muitas vezes requerem saltos de fé. Um novo negócio, uma mudança de carreira, um investimento arriscado, mas potencialmente lucrativo. Pessoas de fé tomam esses saltos e frequentemente prosperam. Pessoas de dúvida ficam paralisadas pelo medo, pela necessidade de garantias que nunca vêm, pela análise excessiva que acaba em inação. Elas assistem outros prosperarem, enquanto elas mesmas ficam presas em empregos que odeiam, situações financeiras que as sufocam, porque não conseguem confiar o suficiente para dar o próximo passo. Espiritualmente, a dúvida cria uma distância entre você e eu. Não porque eu me afasto, mas porque você se afasta. A dúvida faz você questionar tudo. Será que Deus realmente me ama? Será que Ele se importa com meus problemas? Será que Ele realmente tem poder para mudar minha situação? E quanto mais você duvida, mais distante você se sente. Suas orações parecem não ter poder. Sua leitura da Bíblia fica seca e sem vida. Você vai para a igreja, mas não sente nada, porque a dúvida construiu um muro entre seu coração e minha presença. A tragédia maior é que muitas pessoas que duvidam não percebem que estão duvidando. Elas racionalizam, dizem que estão sendo prudentes, usando o discernimento, não sendo ingênuas. Mas no fundo é dúvida pura, é incredulidade disfarçada de sabedoria. E o disfarce torna ainda mais perigoso porque a pessoa não reconhece o inimigo dentro das suas próprias muralhas. O diabo adora quando consegue fazer você duvidar enquanto pensa que está sendo sábio. E há um efeito dominó na dúvida. Quando você duvida desta renovação e perde a oportunidade, isso não afeta apenas você. Afeta todos que poderiam ter sido impactados pelo seu testemunho. Todas aquelas pessoas que teriam visto sua transformação e teriam vindo a mim por causa dela, elas também perdem. Seus filhos e netos que poderiam ter se beneficiado da quebra de padrões geracionais, eles também perdem. É como jogar uma pedra em um lago. A dúvida cria ondas de consequências negativas que se espalham muito além de você mesmo. Eu já vi tantas pessoas ao longo da história que estavam a um passo do milagre e duvidaram no último segundo. Estavam a um passo da cura e questionaram. Estavam a um passo da provisão e hesitaram. Estavam a um passo da transformação total e permitiram que o medo e a incredulidade os detivessem. E o olhar nos olhos delas depois, quando elas percebem o que perderam, é uma das coisas mais tristes que existe. É um olhar de arrependimento profundo, de percepção de que tiveram a chance de experimentar o impossível e deixaram escapar.